Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado, hoje dia 25 de outubro, quarta-feira, e um pregão de muita volatilidade aqui no mercado brasileiro. O Ibovespa oscilou entre altas e baixas ao longo de toda a sessão, isso porque os investidores foram acompanhando todo o fluxo de notícias que veio de Brasília. Todo o noticiário político hoje alimentou esse clima de incerteza, mas no final do dia prevaleceu ainda um viés um pouco positivo e o Ibovespa acabou subindo 0,42%. Lá fora, as principais bolsas encerraram majoritariamente no campo negativo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Basicamente, os investidores, em especial na Europa, aguardam a agenda econômica de amanhã. Amanhã o Banco Central Europeu anuncia sua política monetária logo pela manhã, então criou-se um certo clima de cautela antes dessa decisão de política monetária. Isso também, os investidores avaliaram alguns balanços corporativos que foram divulgados e acabou prevalecendo um viés mais negativo lá fora, mas aqui no Brasil, como eu falei, após muita volatilidade no pregão, o Ibovespa acabou realmente se firmando no terreno positivo. A gente vai aqui à tela para poder observar o desempenho das principais bolsas. Como vocês podem observar, na Europa o índice da Inglaterra recuou um pouco mais forte, 1,05%, na França a queda foi de 0,37%, na Alemanha 0,46%. Nos Estados Unidos, os índices recuaram 0,48%, no caso do Dow Jones, S&P praticamente a mesma oscilação, e a Nasdaq com uma queda de 0,52%. No Brasil, o Ibovespa, eu comentei, a alta foi de 0,42% aos 76.671 pontos. Basicamente, agora os investidores seguem atentos ao noticiário político. A grande expectativa é que a votação que está ocorrendo ainda nessa quarta-feira possa trazer uma sinalização sobre o tamanho da base de apoio que o governo tem. Essa sinalização é super importante quando a gente pensa nas próximas medidas para o ajuste fiscal, em especial a discussão em torno da reforma da Previdência. Basicamente, quanto maior for a base do governo, maior a probabilidade de um avanço das medidas para o ajuste fiscal, e se assim for, o mercado tende a receber de forma positiva. Caso contrário, a gente provavelmente vai ter aí uma sessão de alguma volatilidade amanhã. Como eu falei, essa votação está ocorrendo ainda nessa quarta-feira, previsão que deva ocorrer até o final da noite, quem sabe até durante a madrugada, mas esse assunto com certeza deve guiar o mercado local amanhã. Além disso, hoje também foi anunciado, agora no final do dia, após o fechamento do pregão, pelo Banco Central, a redução da Selic de 0,75 ponto percentual. Esse era o consenso de mercado, era também a nossa projeção. Então agora a Selic está em 7,5% ao ano. Lembrando que a nossa estimativa é que deva ocorrer ainda outro corte de meio ponto percentual na reunião do final do ano. Provavelmente a gente deve encerrar 2017 com a Selic em 7%. Esse movimento também de queda de juros é muito importante para a retomada da economia, para a continuidade desse movimento de retomada da economia, e claro, também tende a beneficiar o mercado de renda variável. O Ibovespa tende a ser positivamente influenciado por um movimento de queda de juros. Isso naturalmente os investidores já vão antecipando, tanto que em 2017 o Ibovespa acumula ganhos de 27%, como a gente pode ver na tela. Falando um pouco mais sobre as principais oscilações do dia, vocês podem observar aí as principais altas e baixas da sessão. Entre as maiores altas, papéis como a Eletrobras, as ações ordinárias, subiram hoje 3,5%, seguidas por JBS, 3,2%, Natura, mesma valorização, CCR também 3,2% de alta, e as ações da BVMF3 subiram 3,1%. Por outro lado, algumas ações aí ligadas ao movimento do dólar. Suzano caindo 3,6%, Embraer 2%, Qualicorp 1,5% de queda, Fibria e Klabin. Então a gente nota aí 3 empresas do segmento de papel e celulose, é um segmento extremamente dolarizado. Hoje o dólar recuou, após 4 sessões consecutivas de valorização, o dólar encerrou com uma queda próxima a 0,4%. Naturalmente, essas ações que são sensíveis à moeda americana acabaram realizando também.
para chamar atenção para a agenda econômica de amanhã, teremos aqui no Brasil o resultado primário do governo central, a nota do setor externo, ambos referentes ao mês de setembro. Estados Unidos, destaque para vendas de moradias pendentes. Na zona do euro, eu comentei, o grande destaque é a decisão de política monetária. E na China, lucros na indústria. Então, uma agenda econômica super importante amanhã, quinta-feira, e além, é claro, de todos os desdobramentos vindos do campo político, que devem continuar guiando o mercado local durante a sessão de amanhã e dos próximos dias. Vou ficando por aqui, desejo a todos uma excelente noite e até amanhã.